Convidamos a todos a se sentirem confortáveis para que possamos fechar os nossos olhos físicos. Sentir nesse instante o silêncio, a harmonia desse ambiente. Rogando a Jesus as bênçãos para a nossa irmã Cristina, que fará o nosso estudo dessa noite. Rogando essas bênçãos para os nossos corações, para que possamos sentir mesmo a presença do nosso mentor amigo, do nosso anjo da guarda, que com certeza aproveita momentos e ambientes como esse para se aproximar e nos transmitir as melhores energias. Que essas bênçãos continuem em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos aqui então passar para a nossa irmã Cristina. Estamos aqui no início do ano, iniciando também o Evangelho. Ela vai estar falando uma parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações e nos auxiliando, os prepostos, trabalhadores dessa casa, amigos do plano espiritual, mentores, que todos possam estar junto a nós nesta noite, para que consigamos trazer um pouquinho daquilo que fala na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana passada, na terça-feira passada, nós tivemos aqui o nosso irmão Elvésio, que deu início ao estudo sobre cristianismo e espiritismo, trazendo para nós as informações e os estudos referentes à relação da doutrina espírita com o cristianismo. E o Evangelho é isso. O Evangelho é a mensagem de Jesus trazida para nós à luz da doutrina espírita. Foi o terceiro livro publicado por Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, o segundo, o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho, ele traz para nós, ele, como diz aqui, né, a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Nós vamos fazer apenas os itens 1 e 2 da introdução. Eu até falei para o Fred agora, eu não devia ter falado nada sábado, encontrei com ele, fui perguntar para ele quem é que, né, da escala da palestra desse mês. E ele falou, terça-feira está precisando de alguém, você pode falar. E aí, quando a gente tem um convite, é difícil a gente negar, mesmo que a gente não se sinta preparada para isso, mas é uma oportunidade que nós temos de aprender. Porque quem vem aqui, na verdade, vem para falar para os ouvidos que estão mais próximos da boca que fala. Vocês estão aí ouvindo, provavelmente muitos já conhecem, talvez muito mais do que eu, sobre doutrina espírita, sobre evangelho, sobre mediunidade, mas a gente tem que sempre aproveitar essas oportunidades, porque é ela que nos obriga a pegar com mais seriedade as obras e estudá-las. Então, eu peço a vocês antecipadamente desculpas. Hoje eu vai ser um pouco mais rápido, pretendo terminar 8h15,
porque eu, na verdade, não tenho muito a falar, a não ser o que realmente está na introdução do Livro dos Espíritos. E o Elvésio, na semana passada, ele lembrou bem quando disse ele não. No próprio prefácio e na explicação que antecede a introdução do Evangelho, já vem uma recomendação de que não deixemos de estudar a introdução do Evangelho, porque estão ali informações valiosíssimas para que consigamos entender o objetivo desta obra. Sem lermos a introdução e estudarmos para que, após estudarmos, compreendamos o que essa obra quer nos trazer, talvez a gente faça a leitura, a gente faça o estudo da obra toda e deixe passar muita coisa que ficou lá na introdução, nos chamando a atenção para determinados pontos e capítulos importantes da obra. Todos são importantes. Bom, essa obra, na verdade, ela tem 4 itens, na introdução, 4 itens. E os primeiros que nós falaremos, o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, controle universal desses ensinamentos que os espíritos nos trazem, e os itens 3 e 4 que serão falados nas próximas semanas. O objetivo desta obra, é claro que ela é toda fundamentada no Evangelho, nos 4 Evangelhos que trazem a história sobre Jesus, a passagem de Jesus aqui na Terra. E nesses Evangelhos, eles estão divididos dessa forma: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Então, lá naqueles 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontraremos essas matérias dessa forma, como foi colocado aqui por Kardec. Mas o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é única e exclusivamente o último, que é o ensino moral. Para nós, o que importa é essa parte, porque é ela que foi considerada um código divino, é considerada um código divino. Por que o código divino? Porque é inatacável. A própria incredulidade, ou seja, aqueles que não creem na doutrina espírita, que não creem até na vinda do Jesus, do Mestre, mas creem na parte moral, nos ensinamentos morais que os evangelhos nos trazem. É um terreno comum a todos os cultos, todas as religiões falam sobre as questões morais. E, como diz aqui Kardec, é a bandeira que abriga todas as crenças. Indiferente, não existe discussão em cima dos ensinamentos morais que nos são trazidos pelos evangelhos. Ele nunca foi disputa de dogmas religiosos, porque ele não tem dogmas. Os ensinamentos morais, eles são livres de qualquer tipo de dogma. O dogma foi criado pela Igreja. O que é o dogma? É o pecado. São várias coisas que nós... se você errou, você vai para o inferno. Não, você foi bom, você vai para o céu. Então, são diversas situações que são colocadas pela Igreja, até para poder manter um poder, um domínio sobre o povo, para que se existisse um medo, se controlasse as pessoas através do medo. E na doutrina espírita não tem isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra que o ensinamento moral, ele pelo contrário, ele é uma doutrina, é um ensinamento que ele nos livra, nos liberta do medo, nos liberta da culpa,
ele nos mostra os caminhos que nós devemos seguir para conseguir superar esses sentimentos. Exige a reforma de cada um. Os ensinamentos morais, eles são próprios para cada indivíduo. É uma regra de conduta para os homens em particular, porque abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Não existe condição, ninguém que consiga, dentro dos seus relacionamentos privados, particulares, num casamento entre cônjuge, filhos, pais, irmãos, dentro do relacionamento com a família, que não tenha que seguir esse código moral. E também na vida pública. Até ontem eu vi um vídeo, aí eu parei um pouquinho para refletir, porque essa pessoa, não sei se era um filósofo, não lembro quem era, ele falava assim: a ética, ela existe, ela tem que existir em todos os lugares, independente de país, de situação, de condição. A ética tem que ter. Eu não posso ser só ético aqui dentro do centro. Eu tenho que ser ético na minha casa, eu tenho que ser ético em qualquer lugar onde eu estiver, eu tenho que ser uma pessoa ética. E aí ele falou assim, a moral não. A moral, ela é de acordo com cada país. Por exemplo, num país tal, um homem pode ter 10 sogras, ou seja, ele pode se casar 10 vezes. Mas no Brasil, Deus me livre. Aí eu me questionei, será que ele está raciocinando certo? Será que isso não tem a ver com a questão do casamento, da poligamia, da bigamia, outras situações que fogem um pouco de determinadas situações que são diferentes de um país para o outro? É uma questão cultural, porque a questão moral, ela é mais profunda, ela não está só vinculada à questão de um casamento. Ela não está só vinculada à questão de uma relação supérflua, seja entre pessoas ou numa vida pública, como dentro da política, dentro de uma administração de uma empresa, ou até aqui mesmo, dentro da nossa casa, dentro da diretoria dos frequentadores dessa casa. É diferente. O código, a moral, ela vai abranger todas as circunstâncias da vida privada e pública. E é o princípio de todas as relações sociais. Ou seja, existe uma rigorosa justiça divina que controle, que regulamenta todas essas relações. E, por último, ele coloca aqui, por último não, tem mais coisa, mas assim, o caminho é o caminho infalível da felicidade. E que foi uma outra coisa que eu ouvi, falando da questão da felicidade, porque no Evangelho Jesus fala que a felicidade não é deste mundo. E dentro de um raciocínio que eu achei muito lógico de um palestrante espírita, de um congresso que aconteceu no final do mês de janeiro, no dia 20, 21 e 22 de janeiro, aqui em Uberlândia, ele falando que se nós somos espíritos, estamos aqui de passagem, encarnados, num corpo físico, e vamos retornar para o plano espiritual. Então, a felicidade, ela vai estar onde? No verdadeiro mundo a que nós pertencemos. E qual é o verdadeiro mundo de todos nós? É o mundo espírita, o mundo espiritual. Então, realmente, aquele que quer encontrar aqui a felicidade plena não vai achar. E esse código moral, ele vai nos mostrar qual é o caminho que nós temos para conseguir chegar no lugar onde nós vamos realmente encontrar a felicidade. É um código esse código de moral, ele é universal. Kardec
usou a metodologia para constituir o Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele fez? Agrupou as máximas e as distribuiu segundo a sua natureza, de maneiras a que umas se deduzam das outras quanto possível. Quando nós pegamos o Evangelho e começamos a estudar do primeiro capítulo até o penúltimo, e o último capítulo do Evangelho fala sobre as preces, as orações, forma de orar, e inclusive traz uma coletânea de preces no final. Mas em todos os capítulos, nós, estudando, observamos a sequência que existe, o encadeamento lógico que existe de um capítulo para o outro. Não dá para eu ir num capítulo adiante se eu não estudar o capítulo anterior. É uma sequência muito lógica e que realmente a gente vai conseguindo raciocinar, fazer trazer realmente à luz da lógica, do raciocínio lógico, o entendimento das questões dessas máximas que o Cristo trouxe para nós. Então, eles foram os capítulos e os versículos que foram utilizados e trazidos dentro do Evangelho, eles têm a referência para que aqueles que queiram se voltar a aprofundar mais ainda, ou ir lá na origem de onde Kardec buscou a informação, está lá. Ele não deixa de citar nenhum capítulo nem versículo que esteja contido dentro dos 4 evangelhos da Bíblia, do Novo Testamento. Então, todos os estudos que nós fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá. Está aqui uma citação de Mateus, qual é o capítulo? É tal. Qual é o versículo? É tal. E aí a gente pode ir lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, e confirmar que realmente aquilo está escrito, ou por Mateus, ou por Marcos, ou Lucas, ou João, que são os 4 evangelistas. Ainda contou principalmente com a ajuda dos bons espíritos. Esses espíritos, em cada capítulo, no final de cada capítulo, tem lá instruções dos espíritos, e que eles venham ajudar a entender determinadas passagens que ainda são muito obscuras para nós. Tipo, uma passagem que Jesus chega em determinado lugar e fala assim: quando chega sua mãe e seus irmãos? Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar disso. Ele numa reunião e chega a mãe, e aí avisam para ele: ó, sua mãe e seus irmãos chegaram. E aí ele lança uma pergunta no ar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ora, por que Jesus faria uma pergunta dessa se ele sabe muito bem quem é a mãe dele e quem eram os irmãos dele? Então, os espíritos que participaram desse processo da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem orientações e esclarecimentos a respeito dessas máximas que nós ainda temos dúvida, não conseguimos compreender. Agora, foi só um espírito? Não. Nós vamos ver mais adiante como Kardec se utilizou dessas informações de uma forma que não existe dúvida. Foi um espírito só que trouxe essa informação? Não. Foram vários espíritos. Diz, aqui na obra, na introdução, que foram mais de 1000 centros espíritas. E olha que essa obra foi escrita em 1800 e... não lembro agora a data da publicação do Evangelho. Acho que foi 1864, se não me engano. Naquela época, já existiam, a gente pensar hoje assim, 1000 centros espíritas, e em lugares diferentes, em países diferentes, através de médiuns que não se conheciam.
E isso aí nós vamos falar mais na frente, no segundo item dessa introdução. Então, esses espíritos ajudaram na explicação das passagens mais obscuras, no desenvolvimento de todas as suas consequências e como aplicar esses ensinamentos, esses esclarecimentos, essas informações às diferentes situações da vida. O verdadeiro sentido. Por que ele coloca assim? Qual é o verdadeiro sentido? O Espiritismo tem a chave, porque se encontra por toda parte na antiguidade. Antes da vinda de Jesus, já se falava já existia mediunidade, já existiam comunicações espíritas. E isso diz que se encontram os traços dessas comunicações nos escritos, nas crenças e nos monumentos da antiguidade. Por que o Espiritismo tem a chave? Porque, além de abrir para nós as portas do futuro, nos mostrar que existe um futuro que nós temos que nos prepararmos para encarar esse futuro, ele também esclarece os mistérios que estão lá atrás, que nós não conseguimos identificar ou decodificar ou esclarecer. Quais são esses mistérios? Ele vem falar das reencarnações, das vidas passadas. Situações que nós estamos vivendo hoje, que não conseguimos encontrar a resposta na vida que nós temos hoje, com certeza está lá no passado. Isso está no capítulo 5 do Evangelho, causas bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele me ensina, parece que tem em torno de 31 itens, esse capítulo. E ele fala das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. Então, é por isso que ele abre o horizonte e esclarece os mistérios do passado. Essas instruções dos espíritos, elas complementam cada preceito que é trazido dentro da obra, são ditadas por espíritos em diversos países através de diferentes médiuns, já falamos. Diversidade de origens. Os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte. Não existe um médium privilegiado. Isso acontece hoje também. Nós não podemos dizer que um médium é privilegiado porque ele recebeu determinada mensagem. Não, ele está ali servindo só de instrumento para poder trazer para nós as informações que as vozes do céu, que são esses espíritos, que se manifestaram em vários pontos do globo terrestre, possam chegar até nós. Daí essa necessidade do médium. Talvez futuramente não exista mais essa necessidade, porque a nossa comunicação pode ser mais avançada. Se hoje já estamos, através da tecnologia, que já avançou muito nos últimos 20 anos, principalmente acho que nos últimos 10, 15 anos, foi de uma forma muito rápida, imagina daqui mais algumas décadas, eu acredito, que não vai levar muito tempo, talvez a gente já consiga usar da telepatia e nós nos comunicarmos diretamente sem depender de um médium para isso. A autoridade da doutrina espírita. Qual é a autoridade dela? Ela tem credibilidade, rapidez e autenticidade na mensagem que foi trazida por esses espíritos. A garantia dela é individual e total. Para cada um de nós, essa garantia, ela diz assim, eu sei. Ela me traz a informação de quem eu fui, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. É uma fonte inesgotável, não acaba nunca. Por mais que queiram derrubar a doutrina, falar que é falácia, que isso não existe, não sei. Não acontece, não tem como, não tem como. Tanto que na época de Kardec, depois, alguns anos depois, queimaram
os livros, os evangelhos, queimaram o livro dos Espíritos em praça pública. Adiantou? Não. Chamou mais atenção ainda e as obras estão aí até hoje. A propagação da doutrina espírita é feita pelos próprios espíritos. Eles não precisam de jornal, de revista, de jornalista, de repórter para estar. Os próprios espíritos, da forma como eles vão se manifestando em qualquer lugar, eles vão propagando a própria doutrina. Ela é aceita dentro das condições morais, ela tem uma aceitabilidade, ela não tem nacionalidade, ela não é específica do Brasil, da Argentina ou da França, não. Ela surgiu, a doutrina dos espíritos sempre existiu. Ela foi revelada na França, através de Kardec. Mas ela não é uma prerrogativa dos franceses. E também a doutrina espírita não é uma prerrogativa de nós, espíritas, aqui encarnados. Ela existiu e sempre existirá. Ela independe de cultos particulares. Não precisa se fazer cultos particulares para isso. Assim, mas nós não estamos aqui, não é um culto particular? Não, nosso culto aqui é público. É aberto a qualquer pessoa, aberto a qualquer religião. Nós a doutrina espírita, ela não diz você tem que deixar de ser católico, você tem que deixar de ser protestante, você tem que deixar de ser hinduísta ou budista. Não, ela não fala isso. Porque talvez não, o futuro vai ser assim. O católico espírita, o protestante espírita, o hindu espírita, porque ela unifica, ela une todos, ela não faz distinção. Também não se impõe nem em classe social, não faz imposição de classe, como na Índia a gente sabe que existe, tem outros lugares, mas na Índia, que é mais conhecido, que as religiões lá, as pessoas são por casta. Elas, de uma determinada casta, não pode pertencer a outra. E a doutrina espírita não tem isso. E um dos itens mais importantes dela, a questão da fraternidade. Ela mostra para nós a necessidade da fraternidade universal. De olharmos um para o outro, de olharmos quem está do nosso lado. Dizem que não foi à toa que Jesus se deixou crucificar. Nós sabemos que Jesus se deixou crucificar. E ele se deixou crucificar num madeiro que a parte vertical desse madeiro aponta para o céu, para Deus. E a horizontal para mostrar que nós temos que olhar para o lado, para olhar para os irmãos que estão ao nosso lado e que precisam de nós e que dependem de nós. Quando nós estamos, na verdade, estamos todos interligados. Não é o fato de termos uma posição social, econômica, financeira melhor do que o outro, que nós não precisamos da fraternidade, da solidariedade de todos que estão à nossa volta. É uma reciprocidade. É um trabalho de troca. Mas não é uma troca de eu vou dar esperando receber. É um trabalho de reciprocidade, de eu faço por amor, porque eu aprendi que o Evangelho de Jesus é uma doutrina de amor. E é por isso que eu faço pelo meu próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Qual o controle? Eu falei que é até 8h15, mas vou passar mais 2 minutinhos. O controle universal do ensino dos espíritos. Primeiro, o uso da razão. Nós temos sempre que colocar pelo crivo da razão tudo aquilo que nós ouvirmos falar sobre espiritismo, espiritualismo, qualquer coisa, qualquer mensagem que cair na nossa mão, qualquer informação que cair na nossa mão, nós temos que passar pelo crivo da razão. Porque é só ali
que nós vamos ter certeza de que a mensagem é verdadeira. Nós não podemos aceitar, porque assim como entre nós encarnados existem aqueles que são chamados de embusteiros, que gostam de enganar, os espíritos também têm. Porque o que é o espírito? É um ser que não tem mais um corpo de carne, mas que já viveu aqui na Terra como nós vivemos. Que quando foi para o plano espiritual, levou junto com ele todas as dificuldades que ele carregava enquanto estava aqui na Terra. Então não é porque ele morreu, desencarnar é diferente, tá? Mas que ele morreu, que ele perdeu o corpo, que ele vai se tornar melhor. Vai depender muito da conduta moral que ele levou durante a sua jornada, durante a sua vida terrena. E dessa forma é que nos alertam. Existe necessidade de sempre passarmos pelo crivo da razão. E o que é o crivo da razão? É levarmos, se eu não tenho condições de identificar se aquela mensagem é verdadeira ou não, eu vou em busca de outras pessoas que têm um conhecimento melhor do que o meu e que possam me ajudar a verificar e analisar. Às vezes a gente recebe mensagens, né? Aqui na casa chegam, às vezes, mensagens psicografadas, sim, algumas atividades mediúnicas, vem algumas mensagens. Mas o dirigente, quando a gente tem alguma dúvida, a gente passa, né, para o grupo e todos analisam, vão olhar se está dentro de acordo com os critérios que Kardec estabeleceu para que a gente possa ter certeza que aquela mensagem é verdadeira. Outra coisa, prudência na publicação. Lá, quando Kardec foi publicar, tanto o Livro dos Espíritos, todas as suas obras foram para ser publicadas, elas só foram publicadas depois que realmente se tinha certeza que aquelas informações ali eram verdadeiras. Nada foi publicado assim, porque isso aí ia demonstrar a irresponsabilidade de quem estava fazendo esse trabalho. E a unanimidade da voz dos espíritos. Por que unanimidade? Porque todos esses espíritos que em todos os pontos, em cada ponto do globo terrestre, trouxeram a mensagem e elas foram em conteúdo e forma todas parecidas, todas iguais. Por isso a unanimidade na voz desses espíritos. Então, aqui a gente trouxe rapidamente, submeter ao crivo da razão, sem exceção, tudo que vem dos espíritos, rejeitar toda teoria contraditória ao bom senso, com lógica rigorosa, dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine. Que às vezes vem uma mensagem assinando lá, dizendo até, já teve caso da mensagem vindo dizendo que estava sendo assinada por Jesus. Jesus pode mandar uma mensagem? Pode. Mas depende muito aonde, para quem, através de que médium. Então, nós não vamos aceitar qualquer... não, foi Jesus que mandou. Então, nós temos sempre que realmente ter certeza dessas informações. A sanção da concordância é a única garantia segura dos ensinos dos espíritos, está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Aí aqui eu trouxe algumas informações aqui, mas a gente não precisa se prender nisso. E essa aqui que é muito importante, que é o caráter essencial da doutrina espírita. A universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sob a cabeça frágil de um só. Então, meus irmãos, o estudo dessa noite, e que eu espero que cada um de vocês tenha a curiosidade, se ainda não abriu, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e seguir a recomendação, que está lá no prefácio.
e nas explicações que antecedem as instruções, de que não percamos nenhum parágrafo, não passemos nenhum parágrafo sem parar, pensar, raciocinar e analisar, porque o estudo que vai ser feito adiante será muito mais fácil e muito melhor absorvido. Que todos nós tenhamos uma boa noite, agradeço muito a paciência de todos vocês. E eu queria perguntar se tem alguém aqui que veio hoje pela primeira vez. Não, todos já são da casa, então que a partir da segunda parte do nosso trabalho, todos possam receber o atendimento que vieram buscar na noite de hoje. Muito obrigada. Vamos convidar os nossos irmãos, os médiuns, para que possam se posicionar, para que a gente possa fazer o passe. Estamos fazendo o passe coletivo, ainda para mantermos uma distância considerável. Mais uma vez, Jesus, somos gratos pela oportunidade dessa noite de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Que esse despertar dos ensinos, da própria introdução desta obra maravilhosa possa chegar em nossos corações, despertando a nossa vontade no aprendizado. Que essa harmonia, essa bênção desse instante possa chegar em nossos lares, clareando todos os ambientes, abraçando lá os amigos, os familiares que lá se encontram. Que essa luz possa percorrer o nosso local de trabalho, de estudos, abraçando todas aquelas pessoas onde o nosso pensamento for nesse instante, levando a harmonia e a paz. Para aqueles que tenhamos maiores dificuldades de convívio no nosso dia a dia, que essa luz chegue em forma de abraço fraternal para todos esses corações. Abençoa, Senhor, o retorno desses nossos irmãos aos seus lares. Que cada um nesse instante possa sentir essa luz chegando no alto da cabeça, trazida pelos propósitos do Mestre Jesus Cristo. Que Jesus, nesse instante, irradiando a sua luz, envolvendo cada um desses nossos corações aqui presentes, nos fortalecendo, melhorando toda a nossa oxigenação, a nossa circulação, refazendo todas as nossas forças físicas e espirituais. Sintam mesmo essa luz banhando o corpo, e que essa luz se fortaleça e crie uma grande proteção em cada um, e que possamos retornar aos nossos lares em segurança. Graças a Deus que assim seja.